resolvi fazer esse vídeo hoje para completar o vídeo que eu já tenho aqui no canal falando sobre postagens no Canva. Por que eu resolvi fazer um vídeo mais específico sobre essa proporção de divisão de espaço? Porque eu tenho visto que algumas pessoas elas estão tentando fazer as postagens, mas estão deixando passar alguns detalhes muito importantes de proporção e de compensação, tá bom? Então aqui eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para você entender. Não estou pensando aqui em usar em termos técnicos nem nada. É mesmo uma forma de você entender como é que você pode fazer uma postagem mais equilibrada, tá bom? Respeitando o espaço, respeitando o tamanho e também podendo usar um pouco da percepção da mente do que ela vai ler primeiro, do que ela vai ler depois, tá bom? Então, esse vídeo é especificamente para isso, para a gente poder ver postagens mais bonitas, até porque a gente sabe que o Canva ele é uma ferramenta muito útil e quanto mais a gente vai entendendo, melhor vai ficando o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá. As imagens que ele já tem como exemplo, você vê que já existe isso, tá? Você vê que existe, não tem aqui uma borda, uma margem, mas você vê que a distância, né? Ela existe aqui, ó, tá vendo? De um canto até o início da palavra. E que existe também um equilíbrio de peso. O que é esse equilíbrio de peso? Isso aqui não são termos técnicos, tá? São termos simples para você entender. Então, se eu tenho um título com uma letra maior, e aqui, ó, eu coloquei com uma letra menor, até com uma outra fonte, isso faz com que a imagem tenha equilíbrio, tá vendo? Ela não fica aquela coisa pesada de se olhar. Então, são detalhes também que eu queria falar aqui nesse vídeo, tá? Eu tenho aqui uma imagem em branco para a gente poder exemplificar isso, mas como não tem como eu fazer as réguas aqui no Canva, eu vou tentar explicar elas lá pelo meu Photoshop, tá bom? Mas a medida é a mesma. Depois a gente volta aqui para ver como é que isso funciona aqui no Canva, tá? Eu não sei se tem uma função diferente, mas eu vou mostrar aqui no meu Photoshop, tá? Então, aqui no meu Photoshop, eu tenho um quadrado exatamente do tamanho do Canva. Então, o que eu tenho que imaginar aqui na hora de fazer minha criação lá no Canva? Que existe uma margem, né? Aproximada. Eu tô fazendo aqui bem no olhômetro, só para vocês entenderem do que eu tô falando, ó. Tá? O que é essa margem? É esse equilíbrio aqui, ó. Tá vendo? Ó? Entre a palavra, ó, o final da frase e a borda. Aqui também tem, tá vendo? Ó? Eu usei aproximadamente aquela medida daqui desse exemplo. Então, eu consigo visualizar isso. Mas você nota que a imagem não tem problema. A questão é o texto, tá? Depois eu vou mostrar por que isso é importante. Outra medida que vocês podem usar, além dessa, é a medida por exemplo, eu quero texto centralizado. Então, eu calculo mais ou menos colocar o texto aqui. Tá? Vou puxar essa frase aqui, que já estava no exemplo do Canva mesmo. E vou colocar ela aqui só para vocês entenderem. Então, tá aqui. Então, eu tenho como fazer a frase aqui, tá vendo? Se eu coloco a frase aqui, olha como é que vai ficar estranho na postagem. Então, essa margem aqui pode ficar lá na sua cabeça, tá? Porque como aqui no Canva não tem como... Então, como é que eu vou fazer isso no Canva, se eu não tenho como fazer as réguas? O Canva, ele te dá essa ideia, tá? Como? Digamos que eu tenho a frase aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já sei que é o centro, ó. Se eu passar aqui, olha aqui a borda, tá vendo a borda aqui? Em rosa, fúcsia.
Então, eu tenho como criar essa limitação aqui no Canva. Então, ó, digamos que eu coloque essa frase aqui. Se eu for colocar alguma frase menor, deixa eu pegar essa daqui mesmo. Eu posso colocar ela aqui, ó. Eu não posso colocar ela aqui, ó. Eu coloco ela aqui, ó. Deixa eu mudar a posição dela. No centro. Não, peraí, tem que... Ó, tá vendo aqui a bordinha? Então, o Canva, ele não tem como eu fazer as réguas assim, ó. Mas se você puxar, você consegue estabelecer os limites da sua frase, tá? Então, ó, notou agora que aqui eu tenho um texto maior. Vou mudar aqui a cor. E aqui eu tenho um texto menor, tá? O que se aplica a isso aqui também? Digamos que eu queira... vamos falar sobre o peso aqui, sobre a compensação e o peso. Que eu queira que na minha postagem, aqui, ó, não vou botar aqui, ó, vou estabelecer um limite. Se bem que aqui, para o que eu vou fazer, eu posso colocar aqui bem nessa beiradinha aqui, tá vendo? Porque eu ainda vou ter essa margenzinha aqui. Eu vou colocar aqui meu arroba, digamos assim. Ah, mas tá menor que esse. Sim, eu tô equilibrando o peso. Até porque, o que que a pessoa vai ler primeiro? O que tiver com a letra maior, tá? Então, pensa assim, nosso cérebro sempre vai ler primeiro o que tá com a letra maior. Então, se eu destaquei isso aqui, eu vou ler isso aqui primeiro. Pensa sempre assim, tá? Lembrando que eu não tô aqui falando dos termos técnicos, eu tô falando aqui de um jeito para você entender. Então, se eu coloquei aqui a frase, eu quero colocar ela bem aqui no centro. Então, olha só, eu vou fazer aqui a compensação, porque o que o cérebro vai ler primeiro e o que o cérebro vai ler depois, tá? Então, é sempre assim, ó. Mais respeito com o trabalhador, por favor, tá? Gente, eu tô usando as frases de exemplo que já estavam prontas, tá? Então, o que a pessoa vai ler primeiro? Essa daqui, ó, mais respeito. Então, eu vou até botar maior. Tá 53, vou botar 64, tá? E aqui, vou manter o 32, aqui eu vou diminuir. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, ó, vou ler isso aqui primeiro, segundo, terceiro. Então, eu tô equilibrando a informação. Porque o que acontece? Deixa eu arrumar aqui centralizado. Ó, tô usando aqui as reguinhas. O que acontece? Às vezes a pessoa coloca muito grande todas essas informações, então fica feio. E ainda não respeita aqui as margens de segurança. Então, por favor, façam isso, tá? Eu vou mostrar aqui um outro exemplo já para você ver que isso não é uma coisa incomum. Olha só isso daqui. Um exemplo clássico, deixa eu usar aqui, eu quero usar ele bem aqui no canto. Vou passar aqui para a parte de baixo. Esse é um exemplo clássico, tá vendo, ó? Eu vou ler primeiro marketing pessoal. Ah, é sábado, e depois eu vou saber o que que é. Tá vendo? Existe um equilíbrio, tá? Outra coisa que eu também acho interessante as pessoas fazerem um equilíbrio é a questão da escolha das fontes. Porque que acontece? Principalmente quando a gente usa fontes cursivas. O que são fontes cursivas? Deixa eu ver se já tem um exemplo pronto aqui. Bonito, né? Aqui mesmo. Pagode de domingo.
Então, ó, vou botar aqui mais um centro, esse, respeitando, ó, a reguinha. Mas notou que aqui, ó, o pagode de domingo tá cursivo, mas os detalhes estão com letras normais, ó. Então, na verdade, gente, existe um equilíbrio aqui, tá vendo? Também a gente chama de compensação em peso, tá? Não é um termo técnico, mas eu acho um termo mais fácil para você entender. Aqui, a gente coloca uma coisa em destaque, tá? E a gente mistura essas duas opções. Por quê? Além de ficar mais agradável de se ver, né? Tem isso. Você vai ler primeiro isso e depois isso, tá? Tem que ter a ordem de prioridade nas suas postagens. Por exemplo, nessa aqui que eles já fizeram, você vê que eles fazem muito isso. Por quê? Porque tá certo. Aqui tem a imagem, eu vou ler primeiro isso e depois eu vou ler isso. E na verdade isso aqui eu vou ver por terceiro, porque eu primeiro vou ver isso, depois a imagem e depois isso aqui, tá? Tudo isso é a nossa mente que trabalha dessa forma. Por isso que é bom a gente saber um pouco como equilibrar tudo isso. Vamos ver aqui outro exemplo? Pronto mesmo. Vamos analisar aqui esse exemplo deles, ó. Aqui, ó. A imagem tá no centro. Olha como é que eles respeitam, tá? Esse equilíbrio. O texto tá com uma tipografia bem visível. E o Adélia Prado tá com uma letrinha menor. Até botou de outra cor, também pode. Então, tá aí um equilíbrio bem interessante. Vamos ver outro aqui, exemplo. Ó, esse aqui tem bastante elementos de frases, ó. O que você vai ler primeiro, gente? É claro que vocês leram primeiro Liquidação de Primavera, tá? Depois vocês viram aonde que vai ser na Joalheria Turner de Azevedo, e depois vocês leram a última frase, tá? E, ó, tá tudo muito centralizado. Olha como respeita aqui a margem de segurança, tá? Então, assim, aqui nas laterais, em cima tem até mais espaço, mas não tem problema. A questão toda é poder fazer essa composição. Então, quando a gente está fazendo, a gente pensa assim, eu não vou conseguir. Vai conseguir, vai fazer errado as primeiras vezes, mas você vai aprimorando com o tempo. Então, essas são algumas dicas que podem fazer com que as suas postagens fiquem mais bonitinhas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês façam ainda muitas postagens, porque o Canva realmente é uma ferramenta muito útil, principalmente para quem não tem Photoshop, para quem não sabe usar o Photoshop. Tá certo? Um beijão e sucesso aí com as postagens. Depois me marca lá no meu Instagram, @keldesigns, para eu ver como é que tá ficando as suas postagens. Um beijão e tchau, tchau.